Cidade FM, no combate ao coronavírus. Seguimos no combate ao coronavírus nesta sexta-feira, atualizando pra gente fechar a semana. Comigo, Luciano Veiga. Bom dia, Luciano. Bom dia, Renato Alves. Bom dia a todos os amigos da Cidade FM, nossos queridos ouvintes. Mais uma sexta-feira. Como diria um amigo meu, Rodrigo Ribeiro, grande abraço pro Rodrigo. Sextou, mas não sextarás, né? Porque estamos ainda naquele período de quarentena, né? Então, fique em casa, se proteja, só saia em caso de extrema necessidade. Em caso de emergência, sai correndo, hein? E fique com a Cidade FM, claro, né? Claro, vamos atualizar você, ouvinte, a partir de agora com os números dos casos em relação à Covid-19. A gente sempre começa trazendo a primeira informação da cidade de Itu, números atualizados. Pois é, Renato, os números da cidade de Itu aumentaram um pouco os casos de confirmados. 11 casos a mais entre os confirmados com Covid-19. O total de casos positivos passou, portanto, de 336 para 347, sendo que 263 pessoas já se curaram da doença. Ontem eram 242 pessoas curadas, hoje 263, né? Bom ver o número de pessoas que se recuperam da doença, né? Total de óbitos em Itu permanece em 26. A cidade já teve 1.214 casos suspeitos descartados através de resultados de exames desde o início da pandemia. Ainda tem 41 casos suspeitos que estão aguardando os resultados desses exames, sendo 12 em internação clínica e 11 em UTI. Ontem tínhamos um óbito por suspeita, né, sendo investigado. Hoje já não tem mais. Então zerou os óbitos por suspeitas. Esses os números da cidade de Itu, Renato. Pois é, e em Sorocaba, né, testaram aí a população carcerária. Sorocaba agora totaliza 2.779 casos da Covid-19. O número registrou 629 casos. E aí, Luciano? Renato, aquele velho ditado, né? O último a sair que apague a luz, porque Sorocaba está vivendo um verdadeiro caos nesse sentido. Sorocaba, Jundiaí, com números alarmantes. E isso, Renato, pode prejudicar. Por que a gente tem que se preocupar? Porque pode prejudicar a gente aqui em Itu, pessoal de Salto, pessoal de Porto Feliz, onde está mais controlada a doença. Pode ser afetada essas cidades, já que Sorocaba pode voltar ao setor vermelho, a fase vermelha da quarentena, tendo que fechar novamente todo o comércio, e com isso prejudica as cidades vizinhas, que não tem nada a ver com isso, né? Então Sorocaba realmente uma gestão muito ruim no quesito da prevenção da Covid-19. Foram mais 620 novos casos confirmados ontem, isso mesmo, 620 em 24 horas, sendo 476 só da população carcerária. Já anunciamos aqui durante outros programas, as primeiras mortes na população carcerária no país aconteceram em Sorocaba. O alto número se justifica justamente aí devido a um inquérito, né, do governo do estado de São Paulo, que realiza a testagem da doença nessa população que está presa na cidade. Sorocaba também recebeu a notificação de mais uma morte confirmada pela doença, chegando ao total de 88. Com esses novos casos, o total de casos confirmados em Sorocaba chega a 2.779. Desse total, 95 estão internados, sendo 29 em UTI, e o total de pessoas em recuperação, aquelas que estão em isolamento domiciliar, é de 258. Já os recuperados totalizam 2.338. A cidade também passou de 147 para 159 pessoas com suspeita de contaminação, estão aguardando resultados de exames. Entre todos os suspeitos, 55 estão internados em hospitais da cidade, sendo 14 em UTI. Os óbitos em investigação aumentaram para 5. E essa nova morte divulgada ontem, né, por Covid-19, um homem de 80 anos que não tinha comorbidades, faleceu ontem mesmo no Hospital Público de Sorocaba. Vale ressaltar mais uma vez, já falamos aqui em outros programas também, Sorocaba destaque negativo em todo o país pela ocupação quase que total dos leitos de UTI na cidade. Então a Santa Casa, por exemplo, já não pode mais receber pacientes. Você tocou num ponto importante aí, o pessoal tem perguntado, né, fora aqui, a gente sai pras ruas. Ouvi falar na Rádio Cidade que o comércio vai fechar, não é isso? O Luciano acabou de falar aqui que, né, Sorocaba do jeito que tá, e como é a nossa região metropolitana,
se afetar lá, pode acabar respingando nas cidades vizinhas. Exatamente como a gente explicou aqui no dia do decreto, da flexibilização, é um decreto estadual. O decreto estadual, ele se sobrepõe ao decreto municipal. O que o prefeito pode fazer é endurecer mais esse decreto. Vamos dizer assim, eu tenho 2 portas abertas. O Estado fechou uma dessas portas. Eu não posso abrir ela, mas eu posso fechar a segunda porta. Então, o que o município pode fazer é isso. No caso, se o governo do estado decretar que Sorocaba volte, a região de Sorocaba volte à fase vermelha e feche todo o comércio, toda a região tem que fechar. Por isso eu disse outro dia, sou contra essa flexibilização por setores, por região. Deveria ser por cidade. Você pega os números de Salto, os números de Itu, de Porto Feliz, algumas outras cidades na região, como Tietê, Cabreúva mesmo, os números estão mais contidos, mais controlados. Sim. Sorocaba, Jundiaí, Indaiatuba, outras cidades um pouco maiores, esses números estão fora de controle, Renato. Salto, por exemplo, né? Os números foram atualizados aqui e uma boa notícia é que não teve óbitos, né, Luciano? Salto já há um bom tempo sem registrar um novo óbito, né? O número de casos confirmados ontem passou de 103 para 112. O número de casos descartados até o momento da doença através de resultados de exame são aqueles casos suspeitos, né? Que daí faz o exame, não deu negativo, ele é descartado. 291. Os casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames diminuíram de 45 para 39. Estão aguardando os resultados para saber se tem ou não Covid-19. Vamos para a cidade de Porto Feliz, com os números atualizados também na data de ontem, dia 18. 11 novos casos confirmados em Porto Feliz, entre eles mais 2 curados. São 161 no total os casos confirmados na cidade de Porto Feliz, 102 curados já da doença, 49 estão em isolamento domiciliar, 4 estão em internação de UTI e 6 em internação clínica. O número de suspeitos aumentou mais 5. Agora são 50 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames, 41 em isolamento domiciliar, 1 em internação na UTI e 8 em internação clínica. Porto Feliz tem 3 óbitos confirmados. Porto Feliz tem, por isso que a gente fala da ocupação dos leitos de UTI, né, Renato? Porto Feliz, por exemplo, está bem controlado o número de casos e lá são 10 leitos de UTI, tem apenas 1 ocupado no momento. Então, seria uma judiação com o comércio da cidade que está tentando se recuperar neste momento, voltar a ter que fechar e muitas pessoas baixando as portas novamente, muita gente perdendo seus empregos, Renato. 8 horas e 11 minutos, estamos ao vivo no facebook.com/Rádio Cidade Itu, né, na página da Cidade FM, com imagens aqui do estúdio da Cidade FM, para você acompanhar também aqui a Cidade FM no combate ao coronavírus dentro do Show da Manhã. 8h12, Indaiatuba registra mais uma morte, hein, Luciano, pela Covid-19. E agora é 46. Chegando a 46 o número de óbitos em Indaiatuba. Tem mais 2 que estão sendo investigados, mais 2 suspeitos. O total de casos confirmados em Indaiatuba, 760. Eram 692, portanto, 68 novos casos em 24 horas, Renato. 46 óbitos, entre esses confirmados, já são 682 pacientes que se curaram da doença e tem outros 32 em tratamento que estão internados. 120 casos suspeitos estão aguardando resultados de exames, entre eles 41 em internação clínica e 20 pacientes em UTI. Como eu disse, tem 2 óbitos sendo investigados. Novo óbito registrado ontem, um homem de 52 anos acabou falecendo na quarta-feira. Não tem informações da Secretaria Municipal de Saúde se ele tinha ou não outras doenças, outras comorbidades. Renato. 8h13 na Cidade FM, vamos para os números de Jundiaí, que passou de 2.459 casos para 2.477 e mais 5 óbitos confirmados. Ontem poucos casos em relação a outros dias, né? Apenas 18 novos casos, se tratando de Jundiaí, que os números aumentam dia a dia. O número de mortes também subiu, Renato, de 133 para 138. O número de recuperados em Jundiaí, 1.890. O total de casos confirmados, 2.477. Só ontem foram confirmados mais 5 óbitos. Um homem de 79 anos,
outro de 77, um de 57, 2 mulheres, uma de 89 anos e uma de 76 anos. Renato. 8h14, vamos para a cidade de Votorantim, que registra 19 casos, entre eles um óbito. Mais um óbito registrado em Votorantim também, o paciente, um homem de 57 anos que tinha comorbidades e acabou falecendo na quarta-feira. Com os números de ontem, a cidade de Votorantim chegou a 324 casos confirmados. Entre eles, 229 já se recuperaram, 64 seguem em isolamento domiciliar, 14 estão internados, sendo 2 em UTI. E os óbitos confirmados aumentaram de 16 para 17 o número de casos suspeitos. Aqueles que aguardam resultados de exames são 61, sendo 10 internados, um deles em UTI. Cidade de Cabreúva não atualizou os números de ontem, temos apenas a atualização do dia 17, na quarta-feira, com uma morte e 6 suspeitas, Luciano. Pois é, Renato, a cidade de Cabreúva, eu costumo dizer que divulga dia sim, dia não. Ontem foi dia não. Portanto, Cabreúva tem 169 casos confirmados até o momento. Entre eles, 5 mortes confirmadas, 6 mortes suspeitas, 81 pessoas já recuperadas. A gente dá aquela passada nos números atualizados no Brasil e em São Paulo. Vamos lá, Renato. O Brasil contabilizou nas últimas 24 horas 1.238 novos óbitos por Covid e 22.765 novos casos confirmados, segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. Com os dados atualizados, o Brasil chega ao total de 47.748 óbitos pela doença, 978.142 casos. Segundo o balanço do Ministério, 482.108 pessoas já se curaram da doença, enquanto 448.292 continuam em acompanhamento. Pelos números divulgados, o Brasil segue como o segundo país com mais casos e mortes em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo contabilizou mais 325 novos óbitos, somando agora 11.846 mortes desde o início da pandemia. O estado também registrou 1.111 novos casos do coronavírus nas últimas 24 horas, um número bem abaixo daquele verificado diariamente. Renato. Maravilha. E no mundo, Luciano, dá para dar aquela passada? Uma passadinha rapidamente, importante a gente saber como está o mundo, né? O Brasil se aproximando aí, infelizmente, né? Esse número deve chegar até amanhã, ou hoje ou amanhã, devemos alcançar a marca de 1 milhão de infectados. Em todo o mundo, 8.507.721 infectados, Renato. Só nos Estados Unidos, 2.191.200 infectados. E o Brasil ocupando a segunda posição com 978.142. O número de mortes em todo o mundo, 454.359 pessoas que já perderam suas vidas. O Brasil ocupa novamente a segunda posição nesse ranking também, mas tem o número de recuperados, que é aquele número que a gente gosta que ele aumente, né? O número de recuperados em todo o mundo chega a 4.174.429 pessoas que se curaram da doença. O Brasil ocupa a segunda posição também. Segundo a Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, são 534.580 recuperados em todo o país. 8h22, taxa de isolamento, mudou alguma coisa pelos números aqui? Muito pouco, viu, Renato? Muito pouco. Muito pouco, as pessoas continuam saindo de casa. A taxa de isolamento social na quarta-feira em Itu foi 41%, menor que a da terça, que foi 42%, a segunda também 41%. Salto, 42% quarta-feira, terça e segunda, 41%. Sorocaba manteve-se 41% a semana toda, viu? Indaiatuba, estamos vendo os números de Sorocaba como vem aumentando, né? Indaiatuba, a melhor cidade da nossa região, eu falo sempre aqui no índice de isolamento social. Indaiatuba na quarta-feira 47%, terça 47% e segunda 46%, Renato. Porém, né, os números preocupam o governo, né, da Covid-19 porque aumentou o número de internações na região aqui de Sorocaba e também de Campinas. Pois é.
Por que a gente vai falar de Campinas? Porque Indaiatuba, que está muito próximo da gente, faz parte da região de Campinas já, né? Então, as regiões de Sorocaba e Campinas estão gerando essa preocupação no governo paulista justamente pelo aumento da quantidade de internações em leitos destinados para o tratamento da Covid. Segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, a ocupação dos leitos para tratamento de coronavírus em hospitais públicos da região de Campinas está em 74%, enquanto a de Sorocaba chega a 83%. Para tentar diminuir a taxa nessas duas regiões, o governo chegou a enviar, Renato, nessa semana inclusive, 65 respiradores para Campinas e 25 novos respiradores para Sorocaba. Cada respirador significa um novo leito para tratamento de Covid. As duas regiões estão classificadas na fase 2, que é a fase laranja, né, chamada a fase de controle do estado de São Paulo, e caso Sorocaba e Campinas continuem apresentando crescimento de aumento nesses números de casos ou óbitos, elas podem voltar a serem classificadas na fase 1, como eu disse no início do programa, a fase vermelha, sem poder abrir qualquer serviço que não seja essencial. Aí vai ter que fechar todo o comércio novamente, é aquele chamado efeito ioiô, né, Renato? As pessoas não colaboram, só depende da gente, só saia em caso de extrema necessidade. Caso contrário, realmente a região vai precisar voltar à fase 1, a fase vermelha, a fase mais restrita. Com isso, afeta a cidade de Itu, afeta a cidade de Salto, a cidade de Porto Feliz, várias cidades da nossa região. 8h25 na Cidade FM, e na próxima semana o governador João Dória deve apresentar aí um calendário de retorno presencial às aulas em São Paulo. Pois é, a Secretaria Estadual de Educação deve anunciar já na próxima quarta-feira, segundo João Dória, o calendário desse retorno, Renato, das aulas presenciais, né? O anúncio depende principalmente de um fator que tem a ver aí com o momento que a gente está passando. A recuperação do secretário Rocieli Soares teve alta, se eu não me engano, ontem, né? Depois de passar por um tratamento aí de 15 dias por Covid-19, ele foi infectado. Aí o governador de São Paulo alertou que o retorno às aulas também não vai ser breve, né? Só deve ser previsto na última etapa desse plano de flexibilização da quarentena, que fixa metas e indicadores para que os municípios possam voltar gradualmente às suas atividades. Nas escolas particulares, o protocolo de retomada está pronto desde maio, né? São mais de 60 medidas, como, por exemplo, disponibilizar água, sabão, álcool em gel aos alunos e professores, suspender atividades coletivas, medir a temperatura de todo mundo que for entrar na escola e reduzir números de alunos nas salas de aula. Então a gente aguarda também, as crianças aguardam ansiosas por esse retorno, mas é bom lembrar sempre, primeiro lugar, a saúde, né, Renato? Principalmente dos pequenos. Exatamente. Essa notícia que o Luciano vai ler agora, dificilmente não iria acontecer. Endividamento e inadimplência de famílias crescem em junho. Ia chegar, né? Aquela notícia só para confirmar o que a gente já sabe, o que todo mundo já está passando, sentindo no bolso, inclusive nós. Com certeza. O percentual de famílias brasileiras endividadas e inadimplentes cresceu neste mês, segundo os dados da Confederação Nacional do Comércio. O percentual chegou a 67,1%, acima dos 66,5% de maio e dos 64% de junho do ano passado. Esse é o maior patamar da série, que foi iniciada lá em 2010. Já o percentual de inadimplentes chegou a 25,4% neste mês. Em relação às famílias que não terão condições de pagar suas contas, o percentual em junho chegou a 11,6%, acima dos 10,6% de maio e também dos 9,5% de junho do ano passado. Para aquelas famílias com renda até 10 salários mínimos, o percentual de endividados cresceu de 67,4% em maio para 68,2% em junho. Já para as que têm renda acima de 10 salários mínimos, esse mesmo percentual caiu de 61,3% em maio para 60,7% em junho, Renato. A gente aproveita aí, já que essa notícia aí de endividamento, a Caixa já liberou, tá com o calendário pronto, do saque
do FGTS. Do aquele FGTS. saque emergencial, sabe? Eu passei a semana inteira consultando, agora já pode entrar no seu aplicativo no Internet Banking ou no aplicativo do FGTS para consultar o calendário. A gente já tinha divulgado aqui as datas do calendário, vamos dar uma passada rapidinho, temos um tempinho ainda, né? Os novos saques do FGTS, a Caixa liberou já, tá? Hoje, as consultas ao valor e a data por aplicativo e também no Internet Banking, né? Essas consultas ao saque emergencial do FGTS para as pessoas que têm direito até R$ 1.045, Renato, por trabalhador, é o equivalente ao novo salário mínimo, né? Já não é tão novo assim. Por meio do aplicativo do FGTS, você pode baixar aí na Play Store ou no seu dispositivo iOS, ou então pelo Internet Banking também. Aí vai ter o cadastrinho lá com o CPF, enfim, algumas informações para você consultar. As consultas por meio do site também, fgts.caixa.gov.br. Pode anotar aí, fgts.caixa.gov.br ou por meio do Disque 111. Né? Então você pode também ligar Disque 111 para ter informação aí de quanto você vai receber e quando você vai receber, tá? Lembrando, né, que esse trabalhador que pode escolher também não fazer esse saque emergencial. Aí deve ser informado para a Caixa. Você deve informar tanto pelo aplicativo ou pelo site. Essas liberações, Renato, vão começar no dia 29 de junho, se eu não me engano, na próxima sexta-feira. Não segunda-feira, agora na outra. Na outra segunda-feira, dia 29 de junho, e será realizado por meio daquela conta poupança social digital, né, que foi aberta automaticamente pela Caixa para os trabalhadores. Quem já tem a conta poupança ou conta corrente na Caixa, aí não precisa, já cai direto, tá? Esses saques estarão liberados já a partir do dia 20, pro saque a partir do dia 20 de julho. Então, vou passar aqui rapidamente o calendário para você entender. Quem nasceu em janeiro recebe a partir da segunda-feira, dia 29 de junho, mas vai receber o crédito na poupança ou poupança digital. O que significa que você não pode sacar em dinheiro. Por quê? Porque já explicamos aqui, não tem dinheiro no mercado. Não tem cédula, não tem papel moeda. Então, não tem dinheiro no mercado por enquanto. Então, você vai receber na sua conta digital ou na poupança, mas você pode utilizar esse valor para pagar boletos. Aquele aplicativo Caixa Tem serve para pagar boletos, para você fazer compra. Muitos estabelecimentos estão aceitando. E também para quem já tem a conta na Caixa, vai poder utilizar o cartão de débito normalmente. O saque, para quem nasceu em janeiro, será a partir do dia 25 de julho. Então, 29 de junho libera o dinheiro na poupança e dia 25 para saque. Aí, Renato, quem nasceu em fevereiro tem o crédito na conta digital no dia 6 de julho e recebe em dinheiro no dia 8 de agosto. Quem nasceu em março tem o crédito no dia 13 de julho, pode sacar a partir do dia 22 de agosto. Quem nasceu em abril tem o crédito dia 20 de julho e pode sacar o dinheiro em espécie a partir do dia 5 de setembro. Quem nasceu em maio, crédito dia 27 de julho e saque dia 19 de setembro. Quem nasceu em junho, crédito dia 3 de agosto e saque dia 3 de outubro. Você que nasceu em julho, Renato, vai poder ter o dinheiro na sua conta a partir do dia 10 de agosto e poderá sacar em espécie dia 17 de outubro. Quem nasceu em agosto tem o crédito dia 24 de agosto e o saque a partir de 17 de outubro. Quem nasceu em setembro pode sacar, tem o crédito no dia 31 de agosto e pode sacar o dinheiro a partir de 31 de outubro. Outubro, 8 de setembro e 31 de outubro, para quem nasceu em outubro. Em novembro, dia 14 de setembro, o crédito, dia 14 de novembro, o saque. Para quem nasceu em dezembro, dia 21 de setembro, o crédito e 14 de novembro, o saque. Então, é bem escalonado, Renato, chamado saque emergencial, né? Deveria ser mais imediato. Rápido. Vou ter que esperar até setembro, então. Eu tenho que esperar. Né? Outubro. O seu, julho, dia 10 de agosto está na conta. Dia 17 de outubro você pode sacar em dinheiro. No meu caso, que faço aniversário em setembro, vai cair na conta dia 31 de agosto, ou seja, daqui a 2 meses eu vou poder sacar somente dia 31 de outubro, no final do ano. Então, de emergencial realmente não tem nada. Não tem nada. Pois é, cerramos por aqui a Cidade FM no combate ao coronavírus. Cidade FM no combate ao coronavírus fica por aqui, mas as nossas redes sociais continuam sendo atualizadas.
com notícias importantes para você. Voltamos na segunda-feira a partir das 8 da manhã. Renato, uma ótima sequência de trabalho para você. Uma ótima sexta-feira. Até segunda. Até segunda. Valeu, Luciano Veiga. Segunda-feira tem mais atualizações para você e a Cidade FM no combate ao coronavírus.